Pessoal, eu queria pregar para você hoje algo muito importante que Deus colocou no meu coração, que eu não sei se você já percebeu, mas tudo sobre a face da terra existe uma divisão por etapas. Como assim por etapas? Vamos dizer que você vai até numa loja de brinquedo, por exemplo. Você chegou numa loja de brinquedo, você vê lá, acima de 3 anos, acima de 4 anos, acima de 10 anos. Você vai ler uma bula de remédio, por exemplo, você vê lá, deixe fora, longe ou fora do alcance das crianças. Então, eu percebi que tudo sobre a face da terra é assim dessa maneira. Nem todo mundo tem ainda a idade espiritual correta para receber certas coisas. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que eu tenha muito dinheiro, eu sou muito rico, tenho muita condição. Aí vou lá e compro um brinquedo para o meu filho que é acima de 10 anos. Está lá até na embalagem do brinquedo, acima de 10 anos. Ok. Aí o que acontece? O meu filho tem 6 anos. Aí ele descobriu aquele brinquedo. Ele olhou, pai, olha só, me dá esse brinquedo. Aí eu explico para ele, esse brinquedo já está comprado, mas você só vai acessar ele, você só vai abrir a caixa e brincar com ele quando você tiver 10 anos. Então já está comprado lá o brinquedo. Mas ele só vai conseguir acessar esse brinquedo acima dos 10 anos. A mesma coisa o remédio. O remédio pode ser a cura de um câncer. Vamos dizer que é um remédio que cura o câncer. Só que ele não é para criança. Se uma criança usar aquele medicamento que é para adulto, ele vira remédio ou ele vira veneno para aquela criança? Ele vira veneno. Então tem muita coisa na minha vida e na sua vida que, se nós formos assumir as coisas antecipadamente, se nós formos forçar alguma coisa, vai dar problema para mim, vai dar problema para você. Então a gente tem que esperar a nossa faixa etária, a gente tem que esperar um amadurecimento, a gente precisa esperar um crescimento para depois nós assumirmos certas coisas. Vou explicar para você melhor na Bíblia Sagrada. Vamos abrindo agora Gálatas capítulo 4 a partir do versículo 1. Gálatas é fácil de você encontrar. Se você começar com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios e vem Gálatas. Vamos lá, pessoal? Gálatas capítulo 4 a partir do versículo 1. Depois de 2 Coríntios, Gálatas 4, 1. Diz assim então a Bíblia Sagrada: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então você percebe aqui na Bíblia Sagrada que diz a palavra assim, ó, em todo o tempo, ou todo o tempo em que o herdeiro é menino. Então você vê que é exatamente o que eu estou te falando agora há pouco mesmo, que eu estava comentando com você e falando para você. Então, ele pode ser herdeiro de todas as coisas, mas se ele ainda é menino, ele não pode assumir aquela herança dele. Até porque ele não tem faculdades ainda mentais para isso, ele não tem cabeça para isso. E quando uma criança não tem cabeça, e você que é pai e mãe sabe bem o que eu estou falando, enquanto a criança não tem cabeça para certas coisas, você não pode dar para ela aquilo que é dela por direito. É dela por direito, mas ela não tem capacidade para aquilo ainda. Bom, aí diz mais agora aqui. Então olha só o que diz, versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então você vê que o pai, ele conhece bem o filho. Acho que não tem aqui alguém que conheça melhor os nossos filhos que os pais. Então eu vou percebendo o crescimento do Felipe, eu acho que você vai percebendo o crescimento do seu filho também, e você vai percebendo certas coisas assim que, por mais que ele tenha crescido um pouco mais, que nem no caso do meu filho, ele vai crescendo um pouco mais, você pega coisas ainda de criança. Ontem nós estávamos brincando em casa, eu achei até engraçado, eu dei muita risada ontem. A gente estava em casa e a gente estava brincando com uma bola que ele ganhou não, comprou no circo, né? Uma bola assim, grande, aquelas bolas de meio que um plástico, uma borracha assim, bem macia. E a gente estava chutando aquela bola, daqui a pouco ele pegou assim no vidro da lâmpada, e o vidro caiu assim na cabeça dele, mas é um vidro fininho, bateu na cabeça dele e caiu no chão. Aí estourou o vidro, pá! Estourou o vidro, pá, quebrou o vidro, a gente até passou uma vassoura lá, não conseguiu tirar todos os cacos de vidro, mas a gente tirou alguma coisa. Aí o que acontece? Aí caiu aquele vidro no chão. Ele botou a mão na cabeça e ele olhou o vidro estilhaçado. Ele botou a mão na cabeça e começou a chorar. Eu vou morrer agora! Aí eu falei, não, morrer não. Bateu na cabeça, mas morrer ainda não vai.
né? Mas o que acontece? Ele já tem 8 anos, mas quando ele olhou para o vidro, ele viu para o vidro estilhaçado no chão e bateu assim na cabecinha dele, mas bateu assim de leve, só deu uma raspada assim. Ele começou a dizer que ia morrer. Isso é atitude de quê, meus irmãos? Exatamente. Então você percebe que, por mais que ele tenha 8 anos, ele tem 8 anos, mas tem umas coisinhas assim que você percebe que ele ainda é criança. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós podemos, eu vou ler de novo para você, nós podemos ser herdeiro de tudo aqui, ó. Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo ou do servo, ainda que seja senhor de tudo, ele é dono de tudo, mas ainda como ele é criança, ele não pode assumir. Fala comigo essa palavra, não pode acessar. Então o que vai fazer nós assumirmos as heranças que já estão preparadas, que já são nossas? O que vai fazer é a maturidade, é o entendimento, é a interpretação, é você passar por essa fase da sua vida. Você sabe que a gente fala muito uma frase? Eu já vi muito pastor falando isso e eu sou contra essa frase. Eu sou contra essa frase de assim, ó, Deus está preparando algo para você. Eu acredito que não, eu acredito que já está preparado. Eu acredito que Deus está esperando você se preparar. Eu acredito que a maioria das bênçãos que existem sobre a face da terra, elas não serão preparadas, elas já estão preparadas. Então você não está esperando Deus preparar alguma coisa para você. Não, Deus está esperando você se preparar para aquilo que já está preparado. Deu para pegar o entendimento? Quem conseguiu pegar o entendimento? Então, não é que Deus está preparando algo para você. Não, Deus está preparando essa bênção. Não, Deus não está preparando nada, já está tudo preparado. O que Deus está aguardando é você crescer mais. O que Deus está aguardando é você começar a ter um pouco mais de responsabilidade espiritual. Porque você sabe que uma das características que a criança não tem é responsabilidade. Criança não tem responsabilidade. Criança não sabe nem o preço do leite, a criança não sabe. Por mais que a criança tenha alguma responsabilidade dentro de casa de fazer alguma coisa, mas ela não tem aquela responsabilidade igual a do adulto, que tem que acordar de manhã cedo e tem que fazer as coisas. Não tem esse negócio. Não tem. Então ele está dizendo aqui de novo, vou repetir novamente para você. Digo, pois, que todo aquele, em todo o tempo, então existe um processo, um tempo, um período, que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2 de novo. Mas ainda está debaixo de tutores. Tutores e curadores são pessoas que vão estar ali auxiliando, vão estar ali levando no colo, vão estar ali falando, vão estar ali orientando, vão estar ali dizendo. Por exemplo, o Felipe ontem, eu cheguei para o Felipe e disse para o Felipe. Eu cheguei para o Felipe e comentei assim, Felipe, não, você não vai morrer. Eu vou morrer sim. Eu falei, não vai. Vou te provar que você não vai. Aí depois que a gente passou aquele período ali, aí eu fui deitar, e eu deitei, ele veio e abraçou em mim, né? Aí eu estava com a cabeça no travesseiro e dizia assim, ó, eu vou morrer. Ele disse, para, pai. Né, mas eu comecei a tirar uma onda com a cara dele, para ele, tipo assim, ele entender que não vai morrer. Mas aquela coisa, a gente tem um tutor, é um curador, é aquele que vai pegar pela mão ainda, é aquele que vai guiar, aquele que vai dirigir. Por quê? Porque ele não tem capacidade ainda para se dirigir. Ele não tem capacidade ainda para ser guiado sozinho por ele mesmo. Ele não tem capacidade, né? E aí ele diz assim, então, ainda está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então é o pai que vai decidir. O pai que vai dizer assim, não, agora você já pode fazer isso. Não, agora você já pode acessar aquilo. Não, agora você já pode assumir isso, ou assumir aquele outro. Então o que eu presencio nesses 2 textos daqui, eu entendo. Vamos agora para 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Pastor, como é que eu faço para crescer? Calma que eu vou te mostrar. Já vou te mostrar. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então vamos lá. Então diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 13, 11. Ó. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu discorria como menino. Aí agora isso aqui que é importante para você passar por uma nova etapa, uma nova fase da sua vida. Quando eu cheguei a ser homem, agora isso aqui é interessante, ó, acabei com as coisas de menino. Então a Bíblia fala sobre você chegar em outro período, porque você acabou com certas coisas. Então olha para o pastor Mike, ó. Para você chegar a ser homem, você tem que acabar com as coisas de menino. Então tem coisas na sua vida que tem que acabar. Se isso não acabar, você não está mostrando ainda para o pai, porque você viu que os curadores e tutores, eles vão ficar cuidando do menino até o tempo determinado pelo pai. Então Deus está observando a gente. Deus está me observando, Deus está observando você, Deus está olhando para a gente, e Ele está observando o que já começou a acabar. O que está acabando na minha vida? Aonde que eu estou chegando na minha vida?
Não é que é o pastor Mike vai dar uma puxão de orelha nem nada. Quer dizer, eu vou dar sim. Chuva, pessoal. Você não vir na igreja por chuva é coisa de criança. Você não vir à igreja durante a semana é coisa de criança. Isso é coisa que ainda Deus está olhando assim, essa pessoa não tem comunhão ainda comigo. Irmão, quando um dia uma chuva me impedir de estar na casa de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o rio que estava na frente da minha casa. Irmão, vou falar uma coisa para você. Falar com você. Quando eu morava em Caxias do Sul, eu ia para a igreja até com neve. Não existe, vou falar pra você, é uma responsabilidade. O que criança não tem é o quê? Não tem responsabilidade. A criança não tem responsabilidade. A criança, você vê que, sei lá, choveu, alguma coisa aconteceu, você até fala pro teu filho, você diz assim, ai, fica um pouquinho mais na cama hoje. Ai, papai, obrigado. Adulto pode fazer isso. Adulto não pode fazer isso. O adulto tem que ir, irmão. E essas pegadinhas que ainda não acabaram na tua vida, ainda não acabaram. Pastor, mas o que implica se essas coisas ainda não acabaram, essas coisas de menino na minha vida, essas coisas de criança não acabaram na minha vida? O que implica? Que você não está preparado ainda para receber coisas maiores. A herança já está preparada. Só que você não tem acesso. E não é que você não tem acesso porque aquela bênção não existe. A bênção existe. Só que ainda você não acabou com as coisas de menino. E ele falou claramente aqui, Ele falou, quando eu era menino. Como é que ele falou aí? Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino e raciocinava que nem menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso aqui foi uma coisa que o rei Davi falou para o Salomão. A Bíblia diz em 1 Reis 2, versículo 1 e 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então o segredo para você ser uma pessoa mais abençoada sobre a face da terra é esse. O segredo é você pedir para Deus, Deus, eu preciso crescer mais. Eu preciso ter mais responsabilidade. Eu preciso ser uma pessoa que eu tenho mais... E quando eu digo responsabilidade, é responsabilidade espiritual. Responsabilidade para as coisas celestiais. Responsabilidade com a Bíblia. Responsabilidade com a santidade. Ninguém precisa ficar falando para você, sabe? Vamos dizer que você é adulto e mora sozinho. Você já tem a sua vida, né? Ninguém precisa falar para você assim, viu, tem que acordar para ir trabalhar hoje. Não, você tem que ativar. Você sabe que se você não for trabalhar, você não vai ganhar salário. Até demitido você vai. Você tem compromissos. Você tem compromisso com a tua casa, você tem compromisso com alguma coisa que você comprou, que você tem que pagar. Você tem compromisso com uma pessoa, você tem compromisso com aquela empresa. Você tem que entrar naquela empresa, entrar naquele setor, ir lá na máquina e apertar o botão, porque se não apertar o botão, você foi contratado para isso. Então a gente tem que ter essas responsabilidades espirituais de oração, de jejum, de congregar, de vir à igreja. E se você não demonstra isso para Deus, se você não acabar com essa irresponsabilidade, você não vai ter coisas maiores. Você não vai receber coisas maiores. Pastor, e quanto tempo Deus vai esperar? A eternidade. Ele vai esperar para sempre, ele vai esperar você crescer. Só que nós temos sobre a face da terra 80 anos. Nós temos sobre a face da terra 120 anos. Algumas pessoas um pouco mais fortes que isso podem viver 120 e tantos, que eu nunca conheci ninguém de 120 e tantos anos. Mas é isso, a gente vai ter um tempo sobre a face da terra. E eu vejo que tem pessoa que ainda é imatura. Ainda tem coisas que não é maduro de quem é uma pessoa, sabe, adulta espiritualmente. O rei Davi falou bem assim, e aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu uma ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. E ele fala uma coisa forte, esforça-te, pois, e o que diz aí? Ser homem. Ou seja, ele percebeu que o Salomão, ele estava morrendo, o rei Davi, e o Salomão ainda não tinha estrutura. O Salomão ainda não tinha cabeça para assumir o que era dele. Ele percebeu isso no Salomão, ele disse, Salomão, vê se tu te torna um homem o mais rápido possível. Eu estou para morrer, cara. Eu estou para morrer, e se você assumir essa herança que eu estou te deixando, se você assumir tudo que eu estou deixando para você, se eu deixar para você, e se você não tiver estrutura, vai acabar tudo, você vai destruir tudo. E é o que acontece, porque você sabe que essa palavra maturidade, ela também pode ser entendida por estrutura. E você sabe que se você coloca, por exemplo, vamos dizer que eu peguei esse galão d'água aqui, né, que ele é pesado, se eu pegar esse galão d'água e eu colocar em cima, sei lá, de uma estrutura fraca, frouxa, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Então é isso que Deus não está querendo. Ele não está querendo te dar uma coisa para você quebrar. Ele não está querendo te abençoar para você perder aquilo. Ele quer te dar alguma coisa para você ter estrutura, para você levar aquilo ali para a sua vida.
Por isso que você vê que tanto casamento não dá errado, que dá errado. Por isso que você vê tanta empresa que quebra. Por isso que você vê tanta gente que assume um trabalho e não vai para frente. É porque a pessoa não tinha estrutura para segurar aquilo. Aí as pessoas dizem assim, não foi bênção de Deus. Será que não foi bênção de Deus ou não tinha estrutura? Será que não foi bênção de Deus? Ou será que fui eu que forcei o negócio a acontecer? Porque o Davi está dizendo aqui, eu estou quase morrendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer, e você se esforça, se dedica para se tornar um homem, se dedica para ter mais responsabilidade, porque senão você não vai ter estrutura e vai quebrar tudo. Você vai destruir tudo. Quantas pessoas você viu que eram riquíssimas e largaram, morreram e deixaram a herança para os filhos, e os filhos não tinham cabeça. Os filhos não tinham ainda aquela percepção como o pai e a mãe tinham. Quebraram tudo, destruíram tudo. Então aquele legado, ele foi empacado, empacou ali e parou. E destruiu tudo. Por quê? Olha só que coisa interessante. Vamos para Provérbios agora, pessoal. Provérbios capítulo 20, a partir do versículo 21. Provérbios 20, 21. Quem está conseguindo entender o que o pastor Mike está falando hoje? Está tudo ok, pessoal? Estão entendendo? Vocês estão conseguindo compreender? Pastor, só não entendi como é que eu faço para crescer. Eu quero melhorar, pastor. Eu não quero mais ser aquela pessoa, sabe, como o senhor disse, irresponsável, imatura e tudo mais. Calma que eu vou chegar lá, já eu vou chegar. A Bíblia diz o seguinte: entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Então ele está falando aqui em outras palavras, quando você assume uma coisa antes do tempo, quando você se apressou, você forçou o negócio e você não tinha ainda maturidade para aquilo. Você ainda não tinha cabeça para aquilo. Você é uma pessoa que você entrou apressadamente em posse de uma herança. Então aquilo ali era teu, mas ainda não era tempo. Aquilo ali era para você, mas não era naquele período, era um pouco mais para frente. Você tinha que ter um pouco mais de estrutura. Diz que quando você assume isso, o fim não vai ser bendito. Você sabe quem fez isso? Você lembra do filho pródigo na Bíblia Sagrada? Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um exemplo clássico disso, pessoal. O filho pródigo, ele chegou lá e ele começou a dizer: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Eu acho que é Lucas 15 isso. Deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui para você. Lucas 15, 11. É Lucas 15, 11. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, imaturo, que não tinha estrutura, ele chegou e disse assim: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, você está querendo, você pode pegar. Ele deve ter ficado super feliz, porque ele recebeu herança em vida. O pai dele nem tinha morrido ainda, era novo, mas o pai deu para ele. Próximo versículo diz mais: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali, olha o que aconteceu: desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E olha o de versículo 14: e havendo gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome, e começou a padecer necessidades. É o que eu estou te falando, irmão. Não adianta a gente querer forçar o negócio, não adianta, a gente tem que esperar mais, tem que esperar, e Deus vai fazer de tudo para você não assumir algo antes de você ter mais cabeça, antes de você ser mais responsável, antes de você ser uma pessoa que você tem mais, sabe, você tem mais noção das coisas. Porque para mim entendimento é autoridade. Não sei se você percebe assim. Por exemplo, quando você vê que uma pessoa tem muito entendimento sobre mecânica, ela tem autoridade na mecânica, ela sabe mexer com mecânica. Quanto mais, quanto menos entendimento você tiver sobre mecânica, menos autoridade você tem para mexer. É a mesma coisa de vida. A mesma coisa na vida. Quanto mais entendimento você tiver, quanto mais interpretação, mais autoridade você tem. Agora, quanto menos entendimento você tem, menos autoridade, você desperdiça as coisas. Daqui a pouco você gasta tudo. Daqui a pouco, quando você vê, você está padecendo necessidade. Você desperdiça e está passando necessidade. Foi o que eu falei lá em Provérbios 20, versículo 21. Vou ler de novo. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. E foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Então Deus, ele sabe a nossa estrutura. No Salmo 103, no versículo 14, a Escritura Sagrada dá essa informação para a gente. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Uma vez o apóstolo Pedro falou assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Foi o que o apóstolo Pedro falou, né? Eu estou pronto para ir contigo. Jesus disse: ih, Pedro, enquanto o galo vai cantar 3 vezes. O galo nem cantou 3 vezes, você vai me trair. Não, Senhor. Eu te conheço, Pedro. Eu conheço a tua estrutura, cara. Eu sei quem você é.
Eu conheço você melhor do que você mesmo. Então pode ter certeza, ó, olha aí, ó, Lucas 22:33, né? Ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Olha o que Jesus falou para ele: Ih, Pedro, eu digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Então de vez em quando a gente pensa que a gente está pronto e não está pronto. Jesus sabe que a gente não está pronto, porque lá no Salmo 103, como eu falei para você, ó, Salmo 103:14, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa maturidade, ele sabe o quanto eu posso suportar, o quanto você pode suportar. Então por isso que tem coisas ainda que não foram liberadas, já existem, mas você não acessou. Já existe, mas você não tomou posse da bênção. E se você quiser tomar posse da bênção no período que você está vivendo como você está vivendo, sem responsabilidade, só se for uma forçação de barra. Não vai ser liberado pelo Pai. Vai ser uma coisa que você vai acessar por você mesmo, mas não vai ser bendito. Não vai ser abençoado. Por que não vai ser abençoado? Porque foi você que entrou apressadamente. Por Deus, Ele te daria aquilo ali, mas Ele te daria mais para frente. Ele esperaria. Então a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se que nós somos pó. Ele sabe a estrutura de cada pessoa. Tanto é que quando Ele vai permitir uma luta, uma dificuldade sobre cada um de nós, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Ele fala assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana. Olha só como Deus é fiel, é só essa partezinha hoje, ó. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então até mesmo a luta, até mesmo a dificuldade, Deus sabe até onde eu posso ir. Deus sabe o que eu posso enfrentar. Deus sabe, então Ele vai permitindo segundo a nossa estrutura, a nossa capacidade, até para a gente ir crescendo, que eu já vou chegar lá daqui a pouco. Mas então você percebe que a gente precisa amadurecer mais. Tem coisa, irmão, que é muito de criança ainda, muito de criança, muito bobice. Eu até, uma vez, eu não sei se eu comentei aqui na igreja, mas eu falei que tem coisa que criança faz, comparação. Se você é uma pessoa que você vive se comparando ainda. Esses dias uma pessoa me disse: ai, pastor, sabe, de vez em quando eu olho para o seu ministério, olho para o meu, pastor. Uma pessoa lá do sul falou isso. Ah, pastor, eu olho para o seu ministério, para o meu ministério, pastor, fico até com vergonha. Por que o meu ministério não cresce? Eu falei: não é assim. Eu acho que cada um tem o seu ministério, a gente não pode ficar se comparando. Por exemplo, você está no aeroporto e você está indo para o Havaí. Você está com um chinelo de dedo, você está com uma bermuda, e você está com uma camisa assim toda florida indo para o Havaí. Aí você olha para uma pessoa que está indo para o Alasca. Ela está com um mochilão desse tamanho, com uma jaqueta com um toldo na cabeça, cheio de lã, e o cara está com umas botas assim caminhando. Aí você olha e diz assim: ah, mas eu queria ir para o Havaí desse jeito. Bom, você está indo para onde? Pô, você está indo para o Havaí, por que você vai ficar se comparando com a mochila do cara que está indo para o Alasca? De vez em quando você fica comparando o ministério. Isso é coisa de criança, irmão. Isso é coisa de criança, você ficar se comparando. Criança que compara. Você dá um brinquedo para o Felipe. Aí daqui a pouco o outro amiguinho dele ganhou outro brinquedo. O brinquedo dele, na hora que ele ganhou, ele gostou. Ai, pai, obrigado. Aí chegou o amiguinho dele e falou assim: ó, eu ganhei um brinquedo. Ai, mas o dele é melhor. Não é. Isso é coisa de criança. Você fica essas comparação besta. Tem gente que muitas vezes gosta de fofoca. Fofoca é coisa de criança. Ai, ele me sentou o carrinho na cabeça. Ai, e fica assim, esse diz que me disse, é coisa de criança, irmão. Enquanto Deus vê você fofocando toda hora, e vai na casa da outra, e fofoca, e vai na casa da outra, fofoca. Você pode ter até cabeça branca, mas se você faz isso, você é uma criança espiritual. Deixa a pessoa cuidar da vida dela. Ora pela pessoa, ficar fofocando, esse negócio, essas imaturidadezinhas, essas coisinhas, Deus não abençoa. Outra coisa, você lembra da Ana na Bíblia Sagrada? A Penina falava para ela assim: ó, eu tenho filho, tu não tem. A Ana chorava, não comia. Quem faz isso, pessoal? Criança, qualquer palavra negativa, qualquer coisa que você fala um pouco mais pesado com a criança, que nem ontem. Aí o Filipe já tinha parado de chorar, porque ele disse que ia morrer e tal, né? Que bateu um negocinho na cabeça dele. Eu vou morrer. Aí tá. Aí eu brinquei com ele e falei assim: ó, eu vou morrer. Ai, não fala assim. Já começou a chorar de novo. Eu disse: tá, vou parar. Porque é aquela coisa de criança. A criança se dói, se machuca. Ai, tu viu que falaram de mim? Se você é uma pessoa assim, irmão, se você não é uma pessoa que... ai, falaram tal coisa de mim. Irmão, vai demorar mais um pouquinho as coisas aí, irmão. Vai demorar um pouquinho mais. Você tem que dar uma amadurecidinha. Mas não para por aí. Ó, criança dá chilique com pequenas coisas, para pequenos acidentes. Tenta fugir e se esconder de coisa errada. Toda vez que criança faz coisa errada, ela se esconde, ela tenta se esconder. E tem mais. Falar tudo o que pensa a qualquer momento, a qualquer hora.
A gente passa até vergonha com criança, passa ou não passa? Você nunca falou assim, Felipe, fica quieto. Você nunca passou vergonha? Que ele fala certas coisas, mano. Esses tempos atrás eu estava junto com uma pessoa, e aí a gente estava lá no parquinho lá do condomínio, né? Na quadra de esporte. Tem uma quadrinha lá de esporte pequenininha, assim, minúscula. E aí tava lá a quadrinha e tal, e daqui a pouco o cara chegou lá e começou a brincar com o filho dele, ele tinha uma imagem assim de estátua na camisa. Aí conversa vai, conversa vem, o Felipe parou e olhou assim, ó, papai, ele é do diabo. Eu falei, Felipe do céu, eu falei, fica quieto, rapaz. Ele olhou assim, o cara deu uma olhada assim, de rabeira de olho assim, né? Eu falei, tudo bem? Beleza. Fica quieto, rapaz. Porque ele viu uma imagem de escultura na coisa. Eu falei, não, Felipe. Então as crianças, elas falam assim, agora o adulto, você não olha pra pessoa e você diz assim, ó, nossa, tá feio hoje, hein? Nossa, tá com a cara do jabuti. Não fala isso. A pessoa pode estar com a cara do jabuti, mas você não fala. Você só pensa. Você é adulto. Já ouviu falar de papas na língua ou não? A pessoa tem que ter papas, tem que dar uma seguradinha, uma presinha na língua aí, né, irmão? Tem gente que não. Se magoar toda hora, criança se magoa toda hora. Criança não sabe esperar. Quando a criança está com fome, ela quer comer qualquer coisa, o que a criança faz? Ela chora, grita, e você fala assim, ó, só mais um pouquinho. Aí, tá, então tá, só mais um pouquinho. Aí não passou 10 segundos. Tá, agora já deu? E aí vai, irmão. Essas coisas, irmão, espiritualmente falando, se você começa a encaixar, dá problema, né? Toda hora pensa em desistir. Criança não pensa em desistir, não pensa? O Felipe, esse dia eu fui jogar um joguinho com ele lá, de memória, sabe, de virar as pecinhas. Aí eu peguei e virei. Você sabe que memória vai ser ruim de me ganhar. De memória. Aí eu virei os negocinhos lá, ainda memória fotográfica, memória assim de cor, pra cor, virar duas vezes. Se pegar aqui, ó, botar um monte de peça na minha frente, virar uma cor aqui, virar outra cor aqui, abaixou, pronto, virou outra aqui, eu já sei onde tá. Já sei, não tem como. Aí eu tava brincando com o Felipe, e o Felipe foi querer brincar comigo com esse negócio, e eu também, acho que fui maturo também, né? Tinha que ter deixado ele ganhar, né? Ele virou, papa, aí eu ganhei umas 3 seguidas. E disse, não quero mais. É coisa que não. Se você está sempre pensando em desistir, você ainda é muito criança. Se você, qualquer coisa, já pensa em desistir, qualquer coisinha já... Deus só olha lá do céu e diz assim, não dá ainda. Ainda não dá. Você vai ter que começar a melhorar. Você vai ter que começar a melhorar. Eu coloquei outras coisas, briga fácil. Eu tenho que melhorar bastante isso aqui, eu sou criança nisso aqui, né? Briga fácil, né? E outra coisa, quando criança enfia na cabeça uma coisa. Você já viu como é que criança, quando ela enfia um negócio na cabeça? A criança, ela enfiou um negócio na cabeça, como é que você vai tirar? Você não tem como tirar. A não ser que seja que nem a Catiana. A Catiana consegue desdobrar o Felipe, sabe? O Felipe enfia um negócio na cabeça e ele começa a encher o saco. E a Catiana conversa com ele, vai daqui, vai de lá. Sei que mágica que ela faz lá. E tira o negócio da cabeça dele. Mas, quando a criança enfia um negócio na cabeça, pessoal, é difícil tirar. E você não pode ser desse jeito. Então eu comecei a perceber pela Bíblia Sagrada, sabe, estudando, que tem coisa que já é nossa, pessoal. Tem coisa que já é minha, já é sua. Nosso pai é rico, ele é dono do ouro da prata, as bênçãos já estão chegando. Só que ele está esperando você se preparar mais. Pastor, então como é que eu faço, pastor, para me preparar? A Bíblia diz o seguinte em Marcos capítulo 4, versículo 28. Vamos lá. Marcos 4, 28. Porque a terra por si mesma, primeiro erva, depois espiga, e por último grão cheio de espiga. E olha o que fala agora o 29. E quando o fruto se mostra, mete logo a foice, porque já é chegada a ceifa. A foice e a colheita, o que é? É a primeira coisa ou a última? É a última. Você vai ver que existe todo um processo, existe toda uma etapa. Então, primeiro, ó, a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último vem o grão cheio de espiga. E ele diz agora aqui, ó, e quando o fruto se mostra, mete logo a foice que está, porque está chegada a ceifa. Então, a hora de eu e você, de nós colhermos, vai ser a última coisa, mano. Colher vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, se você está colhendo alguma coisa hoje que veio da parte de Deus, que você não antecipou nada, você não forçou nada, você vai ver que gostoso que é colher aquilo que você tem estrutura para ter, que você tem capacidade para assumir aquilo, para não perder. Mas você nota que eu coloquei aqui, ó, são etapas. São o que, pessoal? Etapas.
O próprio Senhor Jesus não pulou etapas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Não pode pular etapa. Lucas 2, 41. Está tudo certinho aí, pessoal? Não tem que começar a crescer mais. Não, pastor, já estou de cabeça branca, mas não é cabeça branca. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Eu estou falando de cabeça. Eu acho que você já conheceu muita gente que tem 40, 50, 60 anos e parece uma criança, irmão. A pessoa parece uma criança. Já escutou alguém falando assim, nossa, essa pessoa acho que não teve infância. A pessoa tem uns 60 anos, parece que ela está vivendo uma fase retardada da vida dela. Eu acho que a pessoa não teve aquela fase da vida dela e ela está querendo viver agora. A pessoa tem gente que deu uma de gurizinho agora, de mocinho. Agora ficou jovenzinho, adolescentezinho agora. Mas é uma pessoa de barba na cara, cabeça branca. A mesma coisa as mulheres. Daqui a pouco eu não sei se não viveu aquela fase da vida dela e ficou louca depois. Não pode, pessoal. Tem que orar a Deus. E vou repetir de novo para você, principalmente espiritualmente. Tem que ter mais responsabilidade, pessoal. A gente precisa ter mais responsabilidade espiritual. Essa questão de vir à casa de Deus não é que eu quero ver a tua cara bonita. Eu acho que é muita distância de domingo a domingo na igreja. Uma semana pode acontecer muita coisa até você se desviar. Quem já ficou aí, por exemplo, quase um mês longe do serviço quando teve férias? Quem já ficou quase um mês longe fora por férias? Tá. Quando você volta para o mesmo setor que você estava, você volta para a mesma máquina, você não fica meio assim desengonçado, meio sem jeito para mexer na máquina? Você vê que tem algumas coisas na empresa que mudaram, até os funcionários já não são mais o mesmo. Vamos dizer que você ficou uns 20 dias só longe. E você já chega lá, para você apertar o botão, você fica meio assim e tal coisa. A mesma coisa espiritualmente, irmão. A mesma coisa espiritualmente. Você se afasta muito das coisas espirituais, você fica longe, você fica todo desengonçado com as coisas espirituais. A gente não pode dar muito tempo das coisas de Deus. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Nem por chuva, nem por frio, nem por nada. A gente tem que estar ligado com as coisas celestiais. Olha só o que diz em Lucas 2,41. E todos os anos, diz que iam os seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa, da Páscoa, que era a festa da libertação do povo de Israel do Egito. E tendo Jesus 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino, e Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Era muita gente que ia, o pessoal meio que pensou que Jesus estava na casa de um tio, da tia, sei lá, na casa da Isabel, lá do João Batista, sei lá onde que elas pensavam que Jesus estava. Mas eles deixaram lá. E pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. Bom, andar a pé um dia é bastante coisa, tá? Um dia a pé, não sei quantos quilômetros dá, mas dá bastante, você concorda? Foi um dia de caminhada. Diz que andaram o caminho de um dia. E procuravam então entre os seus parentes e conhecidos, começaram a procurar Jesus. E não encontraram. Então voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus estava no meio dos doutores, ouvindo e interrogando eles, com 12 anos de idade. Próximo versículo. E todos ouvindo, admiravam-se da sua inteligência e das respostas. E mais, e quando viram, maravilharam-se e disse a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E a resposta é a mais top de todas. E Jesus disse: por que vocês estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Que idade ele tinha? Quanto? 12 anos. O pessoal estava admirado da resposta que ele dava, da inteligência. Volta ao versículo anterior que as pessoas estavam admiradas, ó. E ouvindo, admiravam a sua inteligência e respostas. Isso aqui que prefigura coisas maiores na minha vida. A sua inteligência espiritual e a resposta que você dá àquilo que acontece. Agora, mesmo Jesus tendo 12 anos de idade, ele está arrebentando no meio dos doutores lá. Ele assumiu alguma coisa com 12? Não, ele só começou com 30. Sabe por que foi 30 anos? Quem quer saber por que foi 30 anos? Porque só com 30 anos o sacerdote podia ser sacerdote.
Por mais que ele fosse uma pessoa extremamente conhecedora da palavra, ele só podia se tornar um sacerdote depois dos 30 anos de idade. Um levita, para trabalhar no templo, para fazer a vontade de Deus no templo, tinha que ter 20. Levita tinha que ter 20 e o cara, para se tornar um sacerdote, tinha que ter 30. Então você percebe que Jesus, por mais que ele fosse muito inteligente e desse muita resposta, ele esperou o processo. E quando ele chegou com 30 anos de idade, aí ele começou o ministério dele. Mas já com 12 anos, ele era muito inteligente, ele já tinha estrutura para aquilo. Aleluia! Já não foi o caso de Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles nasceram velhos ou nasceram novos? Crianças. Já nasceram velhos. Uma vez me perguntaram, acho que eu já falei aqui na igreja, me perguntaram um dia se Adão e Eva tinham um umbigo, eu não sei. Não, porque o umbigo o que é? O umbigo ali estava o cordão umbilical, não é? Tá, mas eles não tiveram cordão umbilical. Adão e Eva não tiveram cordão umbilical. Aí eu não sei nem responder isso, eu falei, não sei. Acho que Deus pegou, fez o Adão e Eva no barro, acho que ele botou o dedo assim, ó, ficou. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Eles não tiveram começo, eles não tiveram infância, eles não passaram por processos, eles já nasceram grandes. E a gente sabe que na primeira tentação que o diabo veio fazer, o que aconteceu com eles? Eles caíram. E a gente já sabe que na primeira tentação que Jesus sofreu, ele venceu. Toda tentação que vinha, Jesus vencia, porque Jesus ele passou por todos os processos. Adão e Eva já nasceram grandes, já nasceram adultos, não passaram por processos. E é por isso que muita gente cai, porque não espera o tempo, não espera a maturidade. E você não espera, acabou, já era. Não espera, eu até coloquei aqui, ó, não espera para casar, não espera para abrir empresa, não espera para entrar em ministério. Tanto é que entrar em ministério tem um texto na Bíblia Sagrada sobre ministério. 1 Timóteo 3, versículo 2. Olha só sobre essa questão de ministério. Convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O cara tem que ser bom de ensino, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E agora vem 6, lê para mim aí, não? Neófito, você sabe o que é neófito? Neófito é imaturo. Não dá para colocar gente imatura. Ah, pastor, eu já vi um monte de pastor novinho. Não. Não é idade, eu estou falando de maturidade, porque eu já vi muito pastor velho que não tem cabeça. Você sabe que faz 22 anos que eu prego o ministério. 22 anos. E eu vou dizer para você, querido, já vi muita gente nova que tem mais cabeça do que pessoa velha que não tem cabeça. Então não neófito, para que ensoberbecendo-se não cai na condenação do diabo. Então a condenação do diabo pode vir também porque a pessoa é imatura. Ok, tá, pastor, já aprendi, o senhor já explicou, já entendi. Como é que eu faço para crescer? Só existe 2 maneiras para crescer, não existe outra forma. Primeira delas é alimento espiritual. Quanto mais você comer, mais você vai crescer, porque isso está lá em 1 de Pedro. Vamos lá rapidinho? Fala comigo, comida e luta. Mais uma vez, comida e guerra. É só isso que vai fazer você crescer na vida. 1 de Pedro 2,2. Vamos ver, para a gente ir crescendo. Está aqui. Desejai afetuosamente. É isso que eu gosto. Por isso que eu gosto de ver vocês com um caderno na mão. Olha só, isso aqui, ó. Eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Eu sou apaixonado. Isso aqui, ó. Eu sou apaixonado por isso. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui eu sou apaixonado. Quando eu vejo gente desse jeito aqui, eu fico apaixonado. Por quê? Porque é um desejo afetuoso. É um desejo que a pessoa tem de crescer. Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos. Você já viu o nenê quando ele está para mamar? Ele não chega a fazer assim, ó. Você nunca viu o bebezinho mamando? Quem já viu o bebezinho mamando? Ele chega. É assim que você tinha que vir para a igreja. E não quarta-feira tem chuva, ou sexta-feira tem chuva, eu não vou. Não, você tinha que desejar afetuosamente como menino nascido. O leite racional, aquele leite racional não falsificado, ou seja, aquela revelação da palavra de Deus que está na Bíblia. E olha só o que vai acontecer, para que por essa revelação da palavra de Deus, você vá crescendo.
Então o que vai fazer eu e você crescer é você desejar escutar a Bíblia. Então você não vem para a igreja por causa das costas que está doendo. Você não vem porque teu filho tomou um tiro. Ai, pastor, tomou um tiro. Você não vem para a igreja, irmão, porque você está desempregado. Ah, vai abrir uma porta hoje. Não, você vem para desejar afetuosamente o leite não racional, não falsificado. Para que por ele você vá crescendo. Você tem aquela coisa, quarta-feira, o que esse pastor vai pregar de novo? Sexta-feira, qual vai ser a mensagem? Irmão, sexta-feira eu estou dando uma mensagem aqui, quem está vindo na sexta-feira? Sobre os 9 tipos de orações da Bíblia Sagrada. Quem está anotando está sendo abençoado. Mas tem gente que... E a pessoa jura que está madura. Não está, irmão. Você tem que começar a desejar afetuosamente, mas diz mais ainda. Vamos agora mais um pouquinho sobre essa questão de alimentação espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Não, mas é uma coisa lógica, né? Para você crescer, qualquer coisa você tem que alimentar aquilo. Né? Como é que você está na altura que você está hoje, forte como você está hoje? Tem uns que ficaram mais fortes do que o normal, né? Por causa de quê? Comida, alimento. Você começa a comer. Você já viu quando você começa a dar as primeiras frutinhas para a criança? Ela faz assim com as mãozinhas assim, ó. Porque ela nunca comeu aquilo, irmão. Ela fica assim pedindo assim com a boquinha. Você já viu criancinha assim que ela estica as perninhas assim, ela fica dura assim, ó. Tipo, ela quer mais. E tem criança que você tem que tomar até cuidado. Se você der muito, ela passa até mal, irmão. Porque ela quer mais. Quem lembra dos primeiros caldinhos de feijão que você deu? Você lembra dos primeiros caldinhos de feijão que você deu? Ela não faz assim, ó. Ele não sabe falar, né? Você tinha que ser assim para a Bíblia. Você tinha que ser exatamente desse jeito pela Bíblia Sagrada. Mas não, estou pregando, está dormindo. Você acha que criança faz isso, irmão, quando está comendo? Não, criança quer comer. Olha só, diz assim, ó, porque devendo já ser mestres. O que eu devia ser já? Eu devia ser mestre da Bíblia já. Eu devia ser aquela pessoa que eu sei a Bíblia de capa a capa. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de eu vos torne a ensinar coisas que sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais, necessitais de leite e não sólido mantimento. Então ele já não estava falando de leite. Então tem coisa, irmão, que tudo bem, você tem que desejar. Nossa, eu não sabia sobre batismo. Meu Deus, eu não sabia sobre o Espírito Santo. Meu Deus, eu não sabia sobre esse negócio de dízimo e oferta. Pastor, como é que devolve o dízimo? Como é que devolve a oferta? Como é que se faz o negócio? Oh, glória a Deus. Tudo bem, mas isso aqui não é para pessoa já de velha de igreja, irmão. O velho de igreja não é para as coisas já no início. Isso é uma coisa que você tinha que já praticar de boa já, irmão. Isso é uma coisa que você já tinha que já praticar, assim, com o pé nas costas, irmão. Com o pé nas costas. Pelo tempo que você tem de igreja, você já devia ser mestre. Você já devia estar ensinando os outros. Você já tinha que estar ganhando um monte de alma. Você tinha que estar trazendo um monte de gente para a igreja, através do teu testemunho, das bênçãos que você recebeu. Você já tinha que estar pegando as pessoas pelas mãos e você trazendo as pessoas para a igreja pelas tuas mãos. Você já tinha que ser um tutor de alguém. Você já tinha que ser o curador de alguém. Mas de vez em quando ainda, depois de anos de igreja, a pessoa não dizima. Não é batizado nas águas ainda. Quanto tempo você tem em ministério? Ah, já que eu frequento uns 15 anos, é batizado? Não, ainda não, tem que largar as coisas aí, pastor. 16 anos de igreja! 16 anos de igreja, eu tenho que largar umas coisas? Ah, não, mano. Você já tinha que ser mestre. Aí se eu dou uma palavra um pouco mais dura, não vou mais, vou trocar de ministério. Não pode, irmão, não pode. Você já tinha que ser uma pessoa que você já tinha que comer alimento sólido. Quando eu vier aqui sentar madeira, eu vim aqui sentar madeira no pecado, na santidade. Eu vim sentar o pau aqui, porque eu estou estudando, irmão. Ó, eu vou pregar para você sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças do Apocalipse. Só que se eu for pregar isso aqui para uns assim, então... Irmão, tinha que já ser adulto espiritual, irmão, tinha que estar crescido, irmão. Ainda necessitais que eu vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais, necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aí, próximo versículo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leitinho não está experimentado na palavra da justiça. Porque o que ele é ainda? É menino ainda, irmão.
Não dá para puxar a orelha. Você puxa, fica ruim, fica mal, se dói, sei quê. Próximo versículo, vai lá. Mas o mantimento sólido, para quem que é, pessoal? Esse perfeito aqui não é a palavra perfeita, é maduro, né? Pode botar a linguagem NVI, eu acho que é maduro que está escrito. Isso, ó. Mas o alimento sólido para quem é? É para os adultos, os quais... aqui que vem agora a próxima etapa para você crescer. Porque não adianta você só comer. O que você tem que fazer, ó? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A pessoa que já é adulta, ela já sabe discernir o que é bem e mal. Agora, você vai deixar uma criança sair caminhando na rua? Você deixa uma criança... ela não sabe o que é certo. Ela não sabe nem... O Felipe tem 8 anos. Agora que ele está começando a pegar o negócio de atravessar a rua. Olhar para um lado, olhar para o outro. Agora a criança não está nem aí, mano. Ela caminha de boa e tal. Por isso que dá tanto acidente de criança nos bairros. Por que dá tanto acidente de criança nos bairros? Justamente por causa disso. Porque eles não têm essa noção, mano. Eles estão jogando bola lá, eles não têm noção de carro. A bola sai correndo na rua, eles pensam que é uma extensão do campinho. Eles vão lá pegar a bola e passa o carro e atropela eles. Eles não são que nem adulto. Então o apóstolo Paulo está falando que a gente tem que começar a se alimentar e fala comigo, exercitar. E qual que é o exercício do mantimento? Luta. O que vai fazer você crescer é escutar bastante Bíblia e exercitar o que eu pregar. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, vamos lá? Tiago, capítulo 1, vou acabando agora. Luta, pastor. Isso eu não quero passar, não. O Felipe também. Esse dia ele falou assim, queria ser criança para sempre. Ele vai ser criança para sempre? Não. E se eu fosse você, né, que tem criança aqui, quem sabe no nosso meio, aproveita essa fase. Quem é que de vez em quando dá uma saudade quando era criança? Principalmente de manhã cedo, quando sai para levantar para trabalhar. Dá saudade? Não dá saudade quando era criança? Dá saudade quando era criança, né? Mas você não é mais. Então, se eu fosse você, eu aproveitava bastante essa fase. Porque essa fase vai acabar. Vai. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim, vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Então, a pessoa que ela passa por tentação, ela tem que se alegrar. Por que ela tem que se alegrar e até ter prazer de passar por luta? Por causa disso aqui, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, ou seja, vai demorar um pouco. As lutas, tem lutas que demoram um pouco mais. Mas olha o que ela vai fazer com a gente. Pode botar a linguagem NVI que vai ficar mais fácil eles entenderem. NVI. E a perseverança no dia da luta deve ter ação completa. Vamos lá? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o que vai fazer eu crescer? A comida. O que vai fazer eu crescer? A luta, as provações. As provações fazem você crescer. E olha que não precisa nem ser crente para entender isso. Não precisa ser crente? Não. Você nunca viu uma pessoa mais velha e falou assim, meu filho, o cara não é crente. Mas o cara é um sábio do mundo, uma pessoa sábia do mundo. Meu filho, se eu fosse você, eu não fazia isso. Por quê? A vida me ensinou. Já escutou um velho sábio falando isso? O que significa a vida me ensinou? Tomei na cabeça. Isso tudo que você está pensando em fazer, eu já fiz e deu errado. Eu quebrei a cara e eu aprendi com as lutas que eu tive na vida. E tem um monte de gente aqui na igreja que aprendeu, não foi por Bíblia, foi por provação. Foi uma provação que veio sobre você, um ataque, uma guerra, sei lá o que aconteceu contigo, e você aprendeu. Aí você olha uma pessoa mais nova, entrando pelo mesmo caminho que o seu. E o que você diz para o jovem? Não faz isso. Eu já tive a tua idade, eu quebrei a cara com esse negócio. Se eu fosse você, eu não faria. Olha só, esse jeito de você proceder, isso não é certo. Eu já vi muita gente se estatelando desse jeito, e não sei o que mais. Certo ou errado? Então a luta, a prova vai fazer eu me tornar maduro, íntegro. Então quando você está sendo atacado por uma enfermidade, um problema, uma situação, usa a fé que eu estou passando para que você comece a amadurecer mais. Diga aleluia. Glória a Deus. E agora, pessoal, rapidamente dar um exemplo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aqui eu vou acabando. Você sabe quem eu lembrei agora, me veio no meu coração? O José. Quem lembra do José na Bíblia Sagrada? O que acontece com o José? O José recebeu o sonho quando ele era novo, bem novinho o José era, né? Aí o José recebeu o sonho, só que ele não soube
tratar com aqueles sonhos, ele começou a dar com a língua nos dentes, contou para os irmãos dele odiaram a ele mais, e ele passou por um processinho na vida dele. Ele tinha 17 anos quando recebeu a promessa, mas ele passou. Ele foi jogado na cova, depois ele foi vendido, depois ele foi injustiçado e depois ele foi para a prisão. Então você vê que ele passou por esse período da vida dele. Então ele foi passando pela cova, os irmãos dele jogaram na cova, depois ele foi vendido, que não deve ser uma coisa boa ser vendido. Depois ele foi parar lá no Egito ele foi injustiçado, e ser injustiçado não é bom. E por fim ele foi parar na prisão. E quando José já está lá na prisão, agora ele já está um cara mais maduro. A Bíblia diz que ele continuava tendo revelações de sonhos. E aí o José foi mandado chamar lá da cova, lá onde ele estava, lá da prisão. E a Bíblia diz que o José precisou se barbear. Eu acho que é Gênesis 41, 14, se eu não me engano. Gênesis 41, 14. Deixa eu ver se é. Então enviou o faraó e chamou José e o fizeram logo sair da cova. Aí, ó. E o que aconteceu com José? Barbeou-se. Então o José agora já está com 30 anos. E agora com 30 anos, acabou as covas. Acabou as injustiças. Acabou agora as prisões. Acabou tudo. Agora ele se tornou o governador do Egito. Só que para ele crescer, foram dos 17 aos 30. Foram 13 anos de processo de sofrimento, para ele chegar nesse ponto. E eu e você, será qual o período que a gente está? A gente já está preparado para receber certas coisas? Se a gente já está preparado para receber coisas maiores? Se a gente já pode ter acesso a coisas maiores da parte de Deus? Se a gente tem responsabilidade? Será que eu tenho responsabilidade? Porque, por exemplo, tem muita gente assim, nossa, eu queria ser um líder estadual que nem um pastor Mike. Você não sabe o que você está pedindo. Você faria todos os cultos que eu faço? Você acordaria todos os dias às 5 horas da manhã, todos os dias, e faria programa de televisão que nem eu faço, todos os dias, 1 hora falando lá? Vai pedindo isso para Deus. Deus, eu quero. Quem sabe tem um próximo líder estadual aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Da Igreja da Graça. Pode ser que tenha o próximo líder estadual, mas será que você teria essa responsabilidade? De mesmo moído, cansado, você fazer 6 reuniões na quarta, 6 na sexta. E pode ficar tranquilo que eu venho com chuva. E se chover bastante na frente da minha casa, pode ficar tranquilo que eu passo a posse e eu venho para a igreja. Fica tranquilo que não vai faltar pastor. Eu cresci, irmãos. Eu tenho responsabilidade. E eu vou cuidar, a minha parte eu vou fazer. Agora, eu não sei se você está fazendo a sua, você tem que crescer. Então, se alimente e aceite as lutas. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu fico feliz. Por que eu me glorio nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz paciência. Sempre quando fala de luta, fala-se de paciência. Que tem coisa que vai demorar. Eu mesmo estou passando as minhas, e quando eu passo as minhas lutas, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência, irmão. Eu preciso ter paciência. Eu preciso aprender, eu tenho que ficar quieto, tenho que ficar na minha. Eu tenho paciência, irmão, tem coisa que não muda do dia para a noite. Tem coisa, irmão, que não tem. Irmão. É uma coisa assim que você vai ter que passar por aquilo. Mas essa paciência que você vai tendo, olha o que ela vai gerar, quer ver? E a paciência, experiência. Aonde que Deus quer chegar em mim e você? Experiência. Que você seja uma pessoa experiente, que você se torne uma pessoa madura e que você seja abençoado. Então não pule etapas da sua vida. Você escutou? Não pule etapas. Não pule. Não force o negócio antes do tempo. Vem para a igreja, anota tudo que eu prego. Seja uma pessoa que tem aquele desejo afetuoso. Vai na quarta, na sexta, no domingo, principalmente os dias que o pastor titular está na igreja. Vai, medita, estuda, se esforça, se dedica. E o que vai acabar acontecendo? Vai vir luta e você vai sair daquelas lutas e vai se tornar mais experiente. E se prepare que coisas maiores estão chegando para você. Se Deus viu que você pode receber uma coisa maior, Ele vai te dar uma coisa maior. Agora, se Ele viu que Ele não pode te dar uma coisa maior, Ele vai deixar você na situação que você está. Ai, pastor, mas eu vou forçar até receber do jeito que eu estou mesmo. Se você fizer que nem o filho pródigo, você pode até receber, só que pode não ter um fim bendito. E se o teu fim não está sendo bendito, você já sabe o que aconteceu. Você assumiu uma coisa antes do tempo. Casou antes do tempo. Entrou no ministério antes do tempo. Você começou a namorar antes do tempo. Você saiu dessa cidade antes do tempo. Tudo que o fim não está sendo bendito foi uma coisa que você fez antes do tempo. Não tinha estrutura para aquilo ainda. Porque se tivesse estrutura, você estava segurando isso até hoje na tua mão. Estou dizendo de novo, se você perdeu isso, é porque você não tinha estrutura. Porque quando você tem estrutura, você segura aquilo ali para sempre contigo. Porque você tem força para segurar.
E Deus só vai dar coisa para você que você tenha força para você manter contigo. Porque Deus não vai dar nada para você perder. Deus vai te dar alguma coisa que vai ficar para sempre com você. Aplauda bem forte o Senhor. Obrigado, Jesus. Se coloque de pé. Gostaram da palavra? Olha para o teu irmão e diz assim: vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer ou não vamos, pessoal? Tem que amadurecer, irmão. Tá na hora de a gente começar a dar uma amadurecida. Tá na hora de começar a crescer um pouco mais. Como é que você identifica uma pessoa está crescendo? Pelo comportamento. O teu comportamento. O meu comportamento e o seu comportamento denunciam a gente. A forma que você fala, as coisas que você faz. Então vou mostrando quão crescido você está. Ou quão imaturo ainda você é. Então a partir de hoje a gente tem que começar a melhorar isso aí. Porque de vez em quando a gente fica chateado. Por que o outro está tendo e eu não estou tendo? Por que o outro está recebendo e eu não estou recebendo? Porque tem coisa diferente aí, irmão. Alguma coisa está diferente entre os dois. Tem uma coisa diferente aí. Você sabe que eu vou conversar com o missionário, com o pastor Jaime. Quando eu vou conversar com o missionário, com o pastor Jaime, eu digo: caramba, quando eu tô para trás ainda. Eu converso com esses caras, a cabeça deles gira de outra forma. A cabeça desses caras gira de outra maneira. Não, eu tenho que até tomar cuidado o que eu vou falar. Eu quando vou conversar com o missionário, o pastor Jaime, eu fico quieto. Eu só respondo o que me pergunta. Porque eu sei que conforme eu falar, até um fora eu vou dar. Conforme o nível espiritual que você conversa com certas pessoas, certas coisas que você fala no teu cotidiano é abobrinha perto para essas pessoas. Você fala, é abobrinha. Você está falando abobrinha, você está falando besteira, irmão. Você está falando besteira. Conforme as pessoas que você conversa sobre a face da terra, a cabeça das pessoas gira de outra maneira. As pessoas pensam muito mais à frente do que a gente, mano. Mas muito à frente. E conforme você fala, a pessoa olha para você e diz assim, ó, aham, sim. A pessoa vira assim, credo. Mas para você é uma coisa normal falar aquilo ali. Para você aquilo ali é uma coisa... Então eu, quando eu começo a escutar eles falando, a forma que eles falam, de coisas que eles dizem, do que aconteceu, de como, vamos dizer assim, tratou um assunto ministerial, eu digo, caramba. Então a gente precisa crescer. Diga aleluia. Diga, eu quero crescer. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos agora. Deus, que a gente possa estar mais em comunhão contigo, trazendo papel e caneta e anotando tudo. A gente tem que desejar afetuosamente o leite racional, para que por ele a gente vá crescendo. Depois nós precisamos de comidas mais sólidas, comidas mais pesadas. E a gente vai se tornando adulto, e a gente vai crescendo espiritualmente. Quando o Senhor vê isso, o Senhor vai liberando coisas maiores. O Senhor vai nos dando uma capacidade de estrutura maior, e Ele vai dando a estrutura, vai preparando para nos dar o que está preparado. Fale de novo isso em voz alta comigo. Vai dando aquilo para nós que já está preparado. Mas Ele vai nos preparando para nos dar o que já está preparado. Isso, Ele vai te abençoar mais, irmão. Ele vai te dar coisas maiores. Deus, Ele quer liberar coisas maiores. Ele quer que você tenha mais sucesso. Ele quer que você seja mais abençoado. Ele quer que você seja mais conhecido. Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Mas você tem que pedir para Deus: Deus, eu preciso de uma estrutura maior. Eu preciso, Senhor, eu preciso me comportar corretamente nessas lutas, principalmente com a paciência. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Você sabe que isso é errado, você sabe que isso não está correto, você sabe que isso não é certo, mas mesmo assim você está ali lutando. Você tem paciência, você tem calma. Você é aquela pessoa que você se deixa exercitar pela paciência. Você não abandona, você não larga. A vontade muitas vezes que você tem é de abandonar, mas você não abandona. Você não abandona, você não larga, porque você sabe o Deus que você serve. E aquilo ali tudo é para provar você. E tem coisas também que você está passando luta porque você assumiu antes do tempo. Você foi prematuro, você foi precoce. Você fez uma coisa muito antes do tempo. E como é que você presencia que isso foi antes do tempo? Como é que você consegue presenciar isso? Está dando errado. Está dando certo. Não está funcionando. Parece que trancou, emperrou, o negócio não está indo. Isso aí podia até acontecer contigo, mas era mais para frente. Pastor, e agora o que vai acontecer? Agora você vai ter que amadurecer no tempo que você está com isso aí. E você tem que pedir para Deus agora: Deus, me amadurece, eu preciso crescer. Abre os meus olhos,
Não adianta eu ter olhos físicos se a minha mente ela é cega. Abre minha mente, fala isso para Deus agora. Deus, abre minha mente, abre minha cabeça, Senhor. Vai abrindo a minha cabeça para mim entender, para mim enxergar diferente, Deus. Se tem alguma coisa que eu tenho que mudar, fala para Jesus agora. Jesus, tem alguma coisa que eu tenho que mudar para liberar outras coisas, muda em mim, Deus. Se o Senhor vê que eu sou criança para algumas áreas da minha vida, Senhor, me liberta disso, Senhor. Eu quero crescer, eu quero passar para uma nova fase, eu quero passar uma nova etapa da minha vida. Oh meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda esse povo que aqui está, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda essa pessoa que ainda tem atitude de criança, ainda tem atitude de moço. E quando eu estou falando, é uma falta de responsabilidade, uma falta de compromisso tremendo com as coisas espirituais. É aquela pessoa que leva ainda o evangelho como se fosse religião. É aquela pessoa que leva a Bíblia Sagrada ainda como se fosse uma religião qualquer. E não, a Bíblia Sagrada é a nossa vida. O evangelho, ele é a nossa essência. A Bíblia Sagrada não é mais um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é o livro todo poderoso, é o livro da palavra de Deus. E quando obedecido, ele funciona e dá certo. Então levante as mãos aos céus agora. Cante o refrão dessa canção. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sim. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando. Eu vou adorar. Eu vou chegar lá. De novo, solte a sua voz, declare. Eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mais uma vez, cante. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Ajude essa pessoa. Ajude esse homem. E agora você levanta as mãos bem alto para o céu e diga: Senhor, eu preciso dar continuidade ao que eu escutei hoje. Não basta estar hoje na igreja e agora se afastar. Eu preciso dar continuidade. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é ao Senhor. Dê continuidade agora espiritualmente. Glória a Deus.